que aconteceu? Logo depois do jogo contra o Sport, um empate em 2-2, uma mensagem foi enviada pelo diretor de comunicação do São Paulo no grupo errado, no grupo em que os setoristas, os jornalistas estão presentes. Rapaziada, e o São Paulo, hein? Às vésperas do jogo mais importante do ano até agora, uma notícia abalou os bastidores do tricolor. Uma mensagem enviada no grupo errado mostrou que existe um racha na diretoria são paulina. Essas coisas sempre acontecem nos piores momentos, né? Deixa o like, se inscreva no canal e bora entender o que tá rolando. Nos bastidores, uma grande bagunça, né, nesse momento no São Paulo. Isso por conta de uma mensagem que acabou sendo enviada de forma incorreta, né, no grupo da imprensa do São Paulo. O que acontece? Neste momento, bastidores do São Paulo, as informações. Há uma divisão política no São Paulo. Presidente Júlio Casares e também Carlos Belmonte, duas figuras importantes no São Paulo. Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, eles não estão mais conectados, digamos assim, não estão mais juntos na equipe do São Paulo, assim, em sintonia. E existem diferentes grupos dentro do São Paulo, né? Aqueles mais próximos a Casares, mais próximos a Carlos Belmonte. O que aconteceu? Logo depois do jogo contra o Sport, um empate em 2-2, uma mensagem foi enviada pelo diretor de comunicação do São Paulo no grupo errado, no grupo em que os setoristas, os jornalistas estão presentes, e alguns puderam ver a mensagem. A mensagem num tom jocoso, num tom irônico, digamos assim. Eu vou até ler para o pessoal aqui a mensagem, que eu acabei recebendo também, o print, porque ela durou 15 segundos e depois rodaram os prints. A mensagem dizia o seguinte: vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique Carmo, o jogador, e o presidente segurou. Por que isso é importante? Boca, nesse caso, é um apelido jocoso direcionado a Carlos Belmonte. É um apelido irônico, um apelido que acaba sendo pejorativo a Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo. E a questão o Henrique tá bem, é uma questão mais de tentar, me pareceu pelo menos a impressão, de tentar desvalorizar o Carlos Belmonte. Só que isso foi para o grupo errado, né? Por que isso é importante? Porque o Júlio Casares, presidente de São Paulo, quando você é eleito, acaba contratando também pessoas aí próximas ou de confiança, né? E o José Eduardo Martins, que é o de alguns pontos, até serve um pouco de informação do que eu tenho, o que foi divulgado pelo Alexandre Guisbrecht, que conversou comigo no dia quando aconteceu, né? E aí eu falei, realmente, deu uma mensagem e tudo mais, estava conversando com ele, né, sobre isso. Nesse momento a gente estava meio alto astral, mas eu vou derrubar um pouco, sinto muito. Tem um pouco de racha, um pouco não, muito racha, né, entre o Belmonte e o Casares nesse momento. Os dois estão em lados opostos. Isso porque, na linha sucessória do que é a política do São Paulo, o Belmonte seria o próximo presidente do São Paulo, né? Mas há um ego, e todo mundo quer também estar como presidente no centenário do São Paulo, porque vai ter uma eleição em 2026 e uma em 2029. Então vai ter gente que vai estar querendo voltar ao cargo de presidente, vai ter gente que vai querer ficar no cargo de presidente, e aí tem essa desavença, digamos assim. José Eduardo Martins, que é hoje o diretor de comunicação, ele é uma figura próxima ao Casares. É uma pessoa relacionada ao Júlio Casares, ao presidente do São Paulo. Então, muitas vezes essas questões, e até a questão de cargo, estar empregado, está relacionado a quem está lá. Isso é normal, isso não é nenhum crime, nenhuma novidade no mundo do futebol. Pessoas são contratadas e demitidas também porque são pessoas de confiança, porque trabalharam, às vezes, na campanha do presidente e tudo mais. E fica ainda mais claro que há um risco de, com o Belmonte sendo presidente, algumas pessoas saírem, inclusive o José Eduardo Martins. O que se fala, conversei com algumas pessoas do clube e tudo mais,
é que o grande problema nessa frase, né, é ter deixado claro que iria vazar uma informação. E isso, assim, pelo que me passaram pelo clube, pessoas do clube que trabalham no clube, e que vieram me procurar depois também do que aconteceu, me mandaram mensagem, é que por contrato você não pode vazar uma informação. Então, demonstra duas coisas. O erro de você vazar informação, de você... E isso não é nenhuma novidade, e não é uma figura. E aí, existe a justificativa, né? Foi passada para amigos jornalistas que, isso era uma brincadeira interna e tudo mais. Justificativas também têm que ser passadas para o público, e cada um faz o que quiser com essa informação, acredita, não acredita, tá tudo certo. Acho que o direito de defesa todo mundo tem que ter. Mas que era uma brincadeira e tudo mais, beleza? Então, são dois erros nessa frase. Vazar a informação, supostamente vazar a informação, e não é um erro, mas mostra o racha que está entre os grupos políticos do São Paulo. E que são facilmente reajustáveis. Hoje estão separados, amanhã podem estar juntos, porque nesse momento a ideia é candidato de situação, continuidade do Júlio Casares, Márcio Carlo Magno. Uma oposição dentro da situação seria o Belmonte, que acredita ter força política nos bastidores do São Paulo para se eleger presidente. Então a situação do São Paulo nesse momento é essa. A situação do São Paulo nesse momento é essa. Mas por que não falou isso no Twitter? Porque eu não trabalho no Twitter, eu trabalho no Arquibancada Tricolor, aqui, onde estou falando. Eu estava de folga no final de semana. E na Jovem Pan, falando aqui do outro CNPJ, onde eu também estava de folga nesse final de semana. Então, tudo que eu fiz aí nesse final de semana e tudo mais, por prazer. Mas aqui estou passando um pouco do que eu tenho de informação, do que eu recebi, do que eu falei com pessoas do São Paulo e do que é hoje a situação política do São Paulo. Com o racha entre Júlio e Belmonte. E até sinto, viu, Gabriel? Todo mundo que eu falo, assim, é difícil falar uma coisa sem a comprovação, mas não é uma acusação. Então dá para falar. Mas todo mundo que eu falo passa que o futebol é superavitário. Porque o futebol não gasta. Porque o futebol não contrata pagando milhões. Mas mesmo assim vem um grande déficit. E aí, juntando as peças, aí é uma questão minha, tá? Uma questão leitura. E aí, rapaziada, o que acharam disso? Foi proposital ou não? Deixem nos comentários a opinião de vocês. E não se esqueçam de curtir e se inscreverem no canal. Obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!